Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 3, a princípio vamos ler. 1 Samuel 1:3. Está escrito: este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Agora capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Ora, pois, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora capítulo 3, versos 10 a 18. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes Samuel, Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Irmãos, eu gostaria hoje de conversar um pouco com vocês sobre um tema delicado. E o tema é esse: um grande homem que fracassou como pai. Um grande homem que fracassou como pai. A sabedoria está no fato de você aprender
com os erros dos outros e evitá-los, não tendo que sofrer na própria pele para aprender. Estou convencido de que talvez de todas as nobres missões que Deus deu ao ser humano, nenhuma é mais nobre e nenhuma é mais árdua do que o exercício da paternidade ou da maternidade. Hoje eu vou me concentrar na paternidade, porque o texto está falando de Eli, nem menciona a esposa dele, então eu não posso cogitar sobre ela. Homens de Deus que tiveram seu nome notório na história, fracassaram nessa área da paternidade. Falharam rotundamente. E eu estou seguro de que nenhum de nós aqui pode estufar o peito e dizer, não, eu sou o padrão nessa área. Conversava com um homem muito querido, recentemente, e ele me dizia o seguinte, pastor, toda vez que eu ouvia de um pai que os filhos estavam meio na corda bamba, ou meio desanimados, ou meio apáticos, eu achava que estava faltando, era pulso de homem. Naquela casa, dá um brado, aqui eu sou pai, aqui eu comando. E esse pai, muito aflito, me disse, pastor, pois Deus me quebrou. Pois Deus me quebrou. E hoje eu estou enfrentando uma grande luta como pai. Eu sei que tem homens piedosos que têm filhos complicados. E eu sei também que tem homens complicados que têm filhos piedosos. Mas hoje, eu gostaria de olhar para essa família, que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se. Um homem que era de fato um grande líder, mas que fracassou dentro de casa. Um homem que era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro do lar. Um homem que cuidava dos outros, mas não conseguiu cuidar seus próprios filhos. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas lições do texto. Primeiro, um homem que tinha tudo para ser um grande pai. Por que ele tinha tudo para ser um grande pai? Primeiro, porque ele tinha uma posição muito respeitada. Olha aí capítulo 4, versículo 18 comigo. Lá no finalzinho está escrito assim, e havia ele julgado a Israel, quantos anos? 40 anos, 40 anos, e mais, julgado significa que ele era um juiz, e essa era uma posição como que uma posição política, dentro do governo teocrático aí, ele era alguém escolhido por Deus para representar Deus, para liderar a nação. Mas ele tinha uma segunda função, ele era um sacerdote, e um sacerdote tinha duas funções, cabia a ele ensinar a lei de Deus para o povo, e cabia a ele interceder a Deus pelo povo. Ele trazia a palavra de Deus para o povo, e ele levava as necessidades do povo a Deus, mas só que ele fez isso, irmãos, 40 anos, um longo período. Ele era um líder certamente reconhecido na sua nação. Ele era um homem ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Mas, não obstante isso, ele fracassou como pai. Mas mais do que isso, olha capítulo 2, versículo 11 comigo. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eli era um homem crente, ele era um sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele instruía o povo na palavra de Deus, ele intercedia pelo povo, e a palavra Eli significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé, diríamos até que ele era a boca de Deus,
porque foi ele quem disse para Ana: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela creu nessa promessa, e ela engravidou, e ela deu à luz a Samuel, e não obstante ser uma mulher estéril. Mas apesar disso, irmão, de ser um homem crente, ele fracassou como pai. Terceiro, ele era um homem espiritualmente sensível. Olha comigo, capítulo 3, versos 8 e 9. Observe aí. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava, ou quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Ele era capaz de discernir a voz de Deus, ele era capaz de ter discernimento espiritual, ele tinha sintonia com Deus para entender as coisas espirituais, a presença de Deus, a voz de Deus. Ele é um homem que tinha poder espiritual na sua vida, mas apesar disso, ele fracassou como pai. Quarto lugar, nós olhamos através do verso 4:18, a parte B, que ele era um líder estável em seu trabalho. 40 anos em Siló, 40 anos, exercendo um papel político e um papel espiritual, sendo um líder nas questões humanas e um líder nas questões divinas, um líder nas questões terrenas e um líder nas questões espirituais. 40 anos liderando um povo, liderando uma nação, cuidando de tantas coisas importantes dentro da vida política e espiritual da nação, mas mesmo assim ele fracassou como pai. Primeira lição então aprendida: não confunda posição eclesiástica, não confunda liderança de igreja, não confunda cargos importantes na igreja, não confunda trabalho na igreja, não confunda o seu grande desempenho para fora dos portões com êxito dentro dos portões, dentro de casa, como pai. Segundo ponto que eu quero levantar é que os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção. Se não, vejamos. Primeiro, este é um pai crente. Quantos filhos que não têm um pai crente? Segundo, eles tinham um pai líder e experiente. Quantos filhos têm pais imaturos, insensatos, que não têm qualquer experiência de vida para transmitir para eles? Terceiro, eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram num ambiente sagrado. Eles cresceram dentro do templo. As coisas sagradas eram o dia a dia deles. Eles eram saturados de coisas sagradas. Diríamos hoje que eles viviam dentro da igreja, acostumados com culto, com celebração. Mas mais do que isso, em quarto lugar, eles eram eles mesmos sacerdotes do Senhor, ministros de Deus, engajados nas coisas religiosas e sagradas. Mas vejamos então como é que esses moços eram. Primeiro, eles eram sacerdotes, mas absolutamente profanos. Olha comigo capítulo 2, versículo 12, você pode ler comigo por gentileza? 2:12, vamos lá? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Preste bem atenção nisso, eles eram o que mesmo? Filhos de Belial. Há algumas versões que chamam isso aqui de filhos do demônio. Eles eram incrédulos, eles eram rebeldes, eles eram blasfemos. Eles eram sacerdotes profissionais. Eles exerciam essa função, mas isso não tinha nada a ver com a vida íntima deles. O texto é muito claro, eles não se importavam com quem mesmo? Com o povo? Não, com o Senhor. Você já pensou que é que alguém exerceu uma posição de liderança espiritual e não se importar com o Senhor? Perdeu o temor de Deus?
perdeu a reverência, perdeu o senso do sagrado, bota a vida no piloto automático, a coisa acontece, mas não tem qualquer temor de Deus, não tem qualquer respeito a Deus, não tem qualquer respeito à lei de Deus, não tem qualquer respeito ao povo de Deus. Crescem dentro da igreja, mas não são do Senhor, lideram o povo, ensinam o povo, mas são ímpios. Esses eram os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, eles ensinavam o povo, mas eles não viviam o que ensinavam, eles intercediam pelo povo, mas eles não honravam a Deus, ao Deus a quem eles dirigiam as suas intercessões. Segundo lugar, eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam o culto divino. Olha comigo capítulo 2, versículo 17, vamos lá. Era pois, vamos comigo? Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui você leu comigo uma coisa até para nós muito estranha, né? Quando o povo ia levar o sacrifício, e as carnes eram cozidas, e tinha que queimar a gordura, o camarada, o moço, o capataz dos sacerdotes, chegava lá com um garfo. Esse garfo tridente parece a figura do bicho, não? Tacava o garfo na panela e pegava a carne. E aí a pessoa muito constrangida, porque conhecia o texto da Bíblia de Levítico 3,16 ou Levítico 7,25, e diz que a gordura era do Senhor. E ninguém podia comer a gordura, ela tinha que ser queimada ao Senhor. E que quem fizesse isso estava debaixo do juízo do Senhor. Mas lei de Deus para eles valia nada. E quando a pessoa, não, mas deixa queimar primeiro a gordura, dá aqui, senão toma força. Eles não respeitavam a oferta, eles não respeitavam o culto. Eles faziam do jeito deles. E aqui uma coisa muito importante para nós, irmãos, o culto divino, ele é prescrito na Escritura. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho, do jeito que eu acho bonito, do jeito que eu acho que é conveniente para mim. Eu preciso adorar a Deus do jeito que Deus estabeleceu que Ele quer ser adorado. Então eles desrespeitavam o culto divino, eles desrespeitavam as ofertas de Deus, eles desrespeitavam o povo. Agora pense comigo, do risco que ainda hoje tem de alguém estar na igreja, trabalhando na igreja, sem qualquer temor de Deus, sem qualquer temor do culto. Há poucos dias um colega pastor ligou para mim e disse assim, chorando, o telefone disse, pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei foi num fazedor de sermão e nada mais, isso não mexe mais comigo, absolutamente não mexe comigo. Terceiro, eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Olha capítulo 2, versículo 22 comigo. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses camaradas eram casados, eles não respeitavam o cônjuge, eles não respeitavam a casa de Deus, eles não respeitavam as mulheres que trabalhavam na igreja, os maridos dessas mulheres, eles não respeitavam a Deus, eles adulteravam na casa de Deus, na porta da casa de Deus. Quão longe eles estavam, quão rebelde eles eram, quão duro era o coração deles, quão anestesiada era a consciência deles. E tudo isso, irmãos, no exercício do ministério. Eram sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor. Mas ainda em quarto lugar, confira comigo, eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Olha o versículo 2, capítulo 2, versículo 24, você pode ler comigo aí? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Alguém já disse que a vida do líder
é a vida da sua liderança. Mas os pecados do líder são os mestres do pecado. Quando um líder peca, ele induz o povo a pecar. Porque o líder é imitado tanto nas suas virtudes quanto nos seus defeitos. Então os filhos de Eli, em vez de instruírem o povo de Deus a andar com Deus, a viver em santidade, eles estavam liderando o povo a transgredir, a pecar, a se desviar de Deus. Mas finalmente, em quinto lugar, eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos nem advertências. Olha comigo aí, os versículos, capítulo 2, versos 23 até o 25, vamos repetir, portanto, a leitura do verso 24, vamos lá, 23 a 25, todos comigo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora, preste atenção aqui uma coisa. Versículo 23 diz: pois de todo este povo, não é um exagero não, o povo todo, segundo o verso 23, constantemente, note a palavra constantemente fala do vosso mau procedimento. Ou seja, o ministério estava ridicularizado. Eram líderes sem credibilidade, sem bom testemunho, sem vida com Deus, sem respaldo diante do povo para ministrar. Agora, amados irmãos, preste bem atenção. Quando você tem privilégios, como eles tinham, e você joga tudo isso fora, isso é agravante na sua vida pessoal, familiar, espiritual. Agora vamos olhar então a perspectiva do Eli, porque o nosso foco aqui nem são os filhos do Eli, mas o Eli, um grande homem que fracassou como pai. Homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Por quê? Então vamos olhar aqui algumas razões por que Eli fracassou. Primeiro, Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os seus filhos. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Capítulo 4, verso 18, está escrito assim: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Agora pense comigo uma coisa, ele julgou Israel 40 anos. O que é julgar a Israel? Era atender as demandas, era viajar, era atender conflitos, era resolver tensões, era conciliar a um, era reparar a brecha de outro, era trazer solução para esse, para aquele outro problema, e esse homem está envolvido com tantas coisas, ele estava ocupado demais, as coisas estavam acontecendo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, todo mundo estava comentando, o povo todo constantemente comentando, e o Eli está cuidando dos outros, e está descuidando da sua casa. Talvez uma das queixas mais comuns no mundo de hoje, irmãos, é que os pais não têm tempo. Os pais estão ocupados demais. Às vezes até para brincar com os filhos pequenos. Ou às vezes é para montar um brinquedinho. Ou às vezes até para fazer um exercício da escola. O pai diz: não tem tempo não, menino. Se vira aí, liga para o seu professor. Liga para o seu colega. Às vezes as coisas urgentes estão tomando o lugar das coisas importantes na nossa agenda.
corremos demais, colocamos coisas no lugar de pessoas, valorizamos mais o ter do que o ser, gastamos mais tempo em construir um patrimônio financeiro do que em edificar as colunas da alma de nossos filhos. E sabe, irmãos, esse problema é um problema do hoje, do agora, da nossa vida, da nossa história. Alguém já disse com muita propriedade que quando os filhos são pequenos, eles choram para ficar com os pais. Aí quando eles crescem, os pais choram para ficar com os filhos. Olha a ironia aí. Porque se vocês não ficarem com os filhos quando eles são pequenos, amanhã eles não vão querer ficar com vocês. Eu morei nos Estados Unidos, vocês sabem disso, e para mim uma das coisas que mais me chocaram na cultura americana, com todo o respeito, tem tanta coisa bonita que eu gosto lá, mas nessa eu acho estranho demais. Não importa se você mora numa mansão, com 6, 7 quartos, e não importa se você mora do lado da universidade. Quando o menino entra para a faculdade, para a universidade, ele sai da casa dos pais, vai morar na faculdade. Rompendo esse vínculo na adolescência. O que acontece? Perdeu a química, perdeu o relacionamento. O que você vai notar? Uma velhice solitária. Solitária. Você vê de velhinho de 90 anos dirigindo seu carro, não é porque gosta de dirigir seu carro, não é porque não tem um filho para dirigir para ele, não tem um neto para dirigir para ele. É porque o cordão umbilical foi cortado antes da hora. E esse é um momento que você e eu precisamos parar para refletir quanto tempo nós estamos dedicando aos nossos filhos. Até que ponto os nossos filhos têm prioridade na nossa agenda. Até que ponto seu filho, sua filha liga, ou sua esposa liga, ou seu marido liga, e você pode estar na reunião mais importante da sua vida, você para a reunião e atende o telefone, e se for uma coisa necessária, você termina a reunião e sai imediatamente para atender. A maior prioridade depois de Deus na nossa vida, irmãos, é a nossa família. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. Eli fracassou, não é só porque era um pai ausente, não. Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. E o texto nos oferece 3 circunstâncias para isso. Primeiro fato, está aí no capítulo 2, versos 22 a 24, a advertência que veio do público em geral. Geral, está todo mundo comentando, é o que eu disse aí. Versículo 23, pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Meus irmãos, às vezes as pessoas enxergam o que nós não queremos ver. Ou às vezes o que as pessoas trazem para nós não recebemos com a mesma ênfase com que ouvimos, e tratamos isso de uma maneira muito mais light, muito mais leve, muito mais serena do que merecia um tratamento mais forte, eloquente, contundente, necessário. Quer ver um exemplo? É muito comum, já cansei de ver isso. Chega um bilhetinho da escola, reclamação do menino. Aí os pais, em vez de receber esse recadinho da escola, ir lá querer saber o que aconteceu, começa a acusar a escola, acusa o professor, acusa a escola, o filho está sempre certo. E o menino que fez a arte, que fez a prática errada lá, estufa o peito, não, eu posso fazer porque meu pai está na minha defesa, minha mãe está na minha defesa. Em vez de aproveitar o momento para tratar do assunto, para tratar na raiz do problema, para ensinar para o filho que ele precisa se submeter às autoridades constituídas lá da escola, porque se ele não aprender isso em casa nem na escola, vai aprender aonde? Talvez na força da baioneta, na rua.
A advertência de Eli foi muito frouxa. Agora, em segundo lugar, você percebe nos versos 27 a 34, que vem uma segunda advertência para Eli, de um profeta anônimo. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, e aí desfila o problema de novo, para cima do Eli. Do verso 27 até o 34, trazendo de novo o problema do filho do Eli. Denuncia a ingratidão deles, lavra a sentença que o ministério deles iria cessar, aponta a autoridade da sentença, assim diz o Senhor, mostra o princípio sobre o qual Deus exerce a autoridade, aqueles que me honram, eu honrarei, aqueles que me desprezam, serão desprezados. Mas olha aí o que vai acontecer, eles não vão aceitar isso, eles não vão aceitar essa disciplina de Deus. Advertência, não quer escutar. Tem problema, não quer escutar. Corrija, não quer corrigir. Acerta os ponteiros, não quer acertar. Esse foi o problema dele. Mas em terceiro lugar, irmãos, vem uma advertência do próprio Deus através de Samuel. Menino Samuel. E Deus aparece para Samuel de noite e diz, olha, vou acabar com a descendência do Eli. E Deus foi muito eloquente, Deus foi até repetitivo com ele. Mas a Bíblia diz que faltou a ele autoridade, faltou a ele pulso, faltou a ele firmeza. E uma pergunta para mim e para você agora. Como é que nós reagimos quando alguém traz uma reclamação acerca de alguém da nossa casa? Qual é a nossa postura? Nos insurgirmos, protegermos, escutarmos, tratarmos do assunto? Esse foi o problema do Eli. Fui omisso. Mas Eli teve um terceiro problema. Ele foi bonachão. Olha comigo capítulo 2, versículo 29. Isso é muito forte o que está escrito aqui. 2:29, olha aí. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, agora está falando para Eli, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Vocês se lembram quando o moço dos filhos de Eli iam lá no caldeirão, enfiava o garfo lá e pegava aquilo que não podia pegar? Dá, porque senão toma força. De repente aqui começou a se tornar corriqueiro. E aquela carne era melhor. Era o que nós chamamos hoje da picanha maturada. Aquela gordurinha na borda. Aí já que os meninos iam comer, tá bom, vou comer também. Aí de repente o Eli está participando exatamente daquilo que ele devia proibir. De repente ele começa a ser parceiro do pecado dos filhos. De repente ele não só não corrige os filhos, mas entra na mesma mesa para comer o que era proibido a ele, sacerdote. E daqui a pouco ele não tem mais autoridade para corrigir os filhos, porque ele também está fazendo parte do erro dos filhos. Ele não só é omisso, ele é bonachão, ele é conivente, ele é corresponsável. Ele não teve coragem de confrontar os filhos e os perdeu. Você acha que hoje tem filho mandando nos pais? Você já escutou sobre a ditadura das crianças hoje? Tem criança hoje que já pega uma birra, meu filho, o pai tem que sair de madrugada, e vai sair mesmo, que o menino pegou uma birra e não vai parar. Eu escutei uma frase muito engraçada há poucos dias, que a loucura, ela é hereditária, ela passa dos filhos para os pais. Os pais estão frouxos, a meninada está mandando, e cresce e continua mandando. É o que está acontecendo aqui com Eli. Quarto lugar,
Eli foi um pai conivente. Meus irmãos, esse versículo 29 é muito grave, porque a Bíblia chega a dizer que o Eli não tem nada a ver com peso, não, viu, irmãos? Com fora de peso. Muitos de nós passam um pouco do peso, como eu passei um pouquinho já, às vezes por problemas de saúde, e nós não deveríamos botar peso nas costas de ninguém. Às vezes a gente passa um pouquinho do peso por negligência mesmo, né? Né, Arival? Nós dois estamos no sal, né? Mas no caso do Eli, diz a Bíblia que ele morreu pesadão. E é quando você começa a perceber que ele comia das gorduras que os meninos dele lá pegavam de maneira errada, ilícita, que ele entrou nessa jogada aí. Você começa a perceber que ele era conivente em todos os sentidos com seus meninos. Ele aceitou o estilo de vidas que eles levaram e ele se tornou um parceiro do pecado de seus filhos. E começou a comer inescrupulosamente aquilo que não podia fazer. Irmãos, há muito problema nisso da gente, às vezes, não só não corrigir os filhos, mas de repente a justificar o erro dos filhos e a começar a participar dos pecados dos filhos. Esse é o problema de Eli. Mas eu queria fechar com o último problema que Eli nos apresenta. Olha comigo o capítulo 13, versículo 18. Eu fico com o coração na mão quando eu leio isso. Quando Samuel foi orientado pelo Eli para não esconder nada dele, falar tudo que Deus havia falado para ele, eu acho que o Eli estava meio desconfiado, que não seria uma palavra muito agradável, muito boa. Está escrito no verso 18 assim: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Mas o que é que Deus havia dito para ele? O que Deus havia dito para ele? Olha o versículo 12. Naquele dia, diz o Senhor, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Dura a palavra, não? Aí agora volta comigo para o verso 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. O que você acha disso aqui? Ele aceitou passivamente a decretação da derrota, do fracasso, da ruína na sua casa. O que você esperaria que ele fizesse aqui? Caísse de joelhos. Não sei se ele conseguia cair de joelhos, está velho demais já. Mas prostrasse diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus filhos, me dá uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, não destrua minha casa, Senhor, perdoa-me, Senhor, a minha negligência, perdoa-me, Senhor, a minha omissão, perdoa-me, Senhor, o fato de eu ter sido bonachão com os meus filhos, de eu dar mais os meus filhos do que o Senhor, de eu não ter corrigido os meus filhos, me perdoa, meu Deus, me dá uma chance, Senhor, me dá uma nova oportunidade, Deus, eu quero corrigir quem me emendar meus caminhos, Senhor. Não, ao contrário, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com os seus filhos, vou acabar com a sua descendência, vou acabar com a sua memória. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Entregou os pontos, jogou a toalha, não reagiu. Que coisa triste isso. Aceita passivamente o fatalismo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, talvez nós pudéssemos ter outra atitude, aquela atitude que Davi teve lá em Ziclag. Os filhos, as filhas, as mulheres cativos, ele chora, ele ora, e ele se dispõe a pegar de volta o que o inimigo havia tomado da vida dele. Eu quero dizer para você hoje, que nenhum de nós aqui
está blindado. Nenhum de nós. Todos nós aqui dependemos da graça de Deus em relação aos nossos filhos. Todos nós. Mas uma coisa nós poderíamos hoje, mais uma vez, renovar no nosso coração. Nós não vamos abrir mão dos nossos filhos. Nós não vamos desistir dos nossos filhos. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são preciosos aos olhos de Deus. Nós não abrimos mão da vida deles, de ver um milagre de Deus na vida deles. Então eu gostaria de concluir com algumas lições práticas. Primeira lição prática: o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da nossa própria casa. Segundo, o perigo de ser famoso fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa. Terceiro, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor do Senhor. Quarto, o perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que em confrontá-los e honrarmos a Deus. Quinto, o perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossa família e jogarmos a toalha e desistirmos de lutar. Sexto, o perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se. E então não haverá mais esperança para a nossa casa. Sabe o que aconteceu logo depois disso? Diz a Bíblia que os filisteus declaram uma guerra contra os israelitas. E quando eles entram no campo de batalha, naquele dia morreram 4.000 homens israelitas. Aí as pessoas começaram a pensar: por que essa derrota? Por que essa derrota? Por que essa derrota? Aí eles pensaram: bom, essa derrota é porque a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, não está no acampamento. Vamos mandar trazer. Vamos mandar trazer a Arca da Aliança. Mas onde estava a Arca da Aliança, irmãos? Em Siló. Quem eram os sacerdotes em Siló? Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Filhos de Belial. Adúlteros. Não respeitavam a Deus, não respeitavam o culto divino. E aí sabe quem vem trazendo a arca, símbolo da presença de Deus, para o acampamento da guerra? Os filhos de Eli, carregando as coisas sagradas, com a vida suja. Quando a arca chegou, foi um estrondo, foi uma emoção, foi uma gritaria, isso estremeceu o arraial do inimigo. Os deuses passaram até aqui, não tem jeito não. E aí os filisteus: vamos pegar coragem, vamos lutar, vamos para frente, vamos virilmente lutar. Sabe o que aconteceu naquele dia? Mais 30.000 homens morreram dos israelitas. A arca de Deus foi roubada. Porque é melhor a arca de Deus na mão do inimigo do que na mão daqueles que não honram o Senhor. Sabe o que aconteceu? Nesse mesmo dia, os 2 filhos de Eli, os sacerdotes, Hofni e Finéias, foram assassinados, foram mortos nessa guerra. Sabe o que aconteceu? Um mensageiro saiu correndo para dar notícia para o Eli. Uma das noras do Eli estava grávida, já na hora de dar à luz. E quando chega e dá a notícia, até mais importante do que a morte dos meninos, Eli pergunta: não é pelos filhos, e a arca do Senhor, e a arca da aliança? Ela foi roubada, ela foi capturada, ela está nas mãos do inimigo. Isso era um opróbrio. A arca era símbolo da presença de Deus, era uma profanação. Aí diz a Bíblia que Eli, que estava muito pesado, já muito velho, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, que estava grávida, naquele momento dá à luz. E ao dar à luz, antes de morrer, ela gritou: Icabode, foi-se a glória do Senhor.
foi-se a glória do Senhor. Sabe o que é a glória do Senhor? É a presença manifesta do Senhor. Irmãos, se Deus retirar de sobre nós a presença dEle, fique escrito em letras garrafais, Icabode. Icabode. A maior necessidade da nossa família, da nossa igreja, não é de uma casa mais bonita, de um apartamento mais bonito, de um carro mais novo, de mais um curso superior, ou de mais reconhecimento profissional. A maior necessidade dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja, é da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não permitamos que cheguemos a esse ponto, da glória de Deus ter ido embora, para a gente reconhecer que nós precisamos da presença de Deus. Que essa é a maior necessidade da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Vamos orar juntos? Eu disse para vocês hoje, nenhum de nós aqui pode estufar o peito e dizer, não, isso comigo não acontece. Na minha casa, o diabo nem passa perto. Na minha casa, não tem risco. Na minha casa, não tem perigo. Meus irmãos, todos nós precisamos botar a boca no pó e dizer, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu cônjuge, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia da minha família, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, não me permita, Senhor, acostumar com as coisas sagradas a ponto de perder o teu temor, Senhor. Todo dia na igreja, todo dia no culto, todo dia cantando, todo dia louvando, todo dia pregando, todo dia orando, todo dia celebrando, e de repente as coisas entram no piloto automático, e essas coisas vão acontecendo, e você não sente mais nada, e você não tem mais alegria, você não tem mais prazer, você não tem mais senso da presença de Deus. Daqui a pouquinho a transgressão já não mexe mais, a culpa não vem mais, a consciência está cauterizada, e tudo acontece, e nada mais gera temor no coração. Precisamos pedir a Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque quando um crente está em pecado, ele é um perigo para as pessoas que estão à sua volta. Muita gente sofre à sua volta. Como 34 mil pessoas morreram, porque uma família não levou Deus a sério. Milhares de pessoas pereceram. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, nós não somos melhores do que Ele. Então tem misericórdia de nós. Compadece-te da nossa casa, Senhor. Porque nós não queremos criar filhos para serem filhos de Belial. Meu Deus, nós queremos que os nossos filhos te conheçam, que eles te honrem, porque a tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram. Meu Deus, gera temor no coração nosso e dos nossos filhos. Que nós não apenas tenhamos o privilégio de exercer funções importantes na igreja, Senhor, como sacerdotes, mas que nós tenhamos temor do Teu nome, respeitemos o Teu nome, respeitemos as Tuas ofertas, e respeitemos o Teu culto, e respeitemos as coisas sagradas. Meu Deus, a nossa casa é Tua, a nossa família é Tua, os nossos filhos são Teus, eles são herança Tua. E nós te pedimos, Deus, que Tu tragas um reavivamento espiritual para dentro da nossa casa. Que o altar do Senhor seja restaurado na nossa casa. Que o Teu nome seja honrado na nossa casa. Que as pessoas não tenham, meu Deus, motivos de tropeço por causa da nossa casa. Tem misericórdia de nós. Que a nossa casa proclame a Tua glória, dê bom testemunho do Teu nome, e as pessoas possam olhar e ver, meu Deus, que a Tua Shekinah, a luz do Teu rosto está sobre a nossa casa. Livra-nos do Icabode, livra-nos, meu Deus, de sermos deixados para trás, e de a Tua glória ir embora e nós ficarmos. Tem misericórdia de nós. A nossa vida, meu Deus, não tem sentido a não ser na Tua presença.
A nossa casa, a nossa família pode ter tudo, Senhor, pode ter tudo, 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 mas se faltar a Tua presença, o que nos adianta essas coisas? Então restaura a nossa sorte, restaura-nos a nossa família, restaura os nossos filhos, restaura o nosso coração, restaura-nos, ó Deus, autoridade de pais e mães, restaura-nos, Senhor, para que sejamos uma bênção para os nossos filhos e possamos ter a alegria de vê-los andando na verdade. Assim oramos, assim desejamos, assim clamamos, assim suplicamos, em nome de Jesus. Amém.